E para palestrar como liderar times de design no contexto ágil, vem aí Cláudia Mardegan. E aí, galera, tudo bem? O Gustavo é do meu time. Eu tinha que esperar a música acabar, né? Fala aí, galera, tudo bem? O Gustavo é do meu time, eu trouxe ele para vir para Brasília passear, mas ele achou que só ia ficar passeando. E aí, alguns minutos atrás, eu virei e falei, você vai palestrar comigo, então. Ele foi pego de surpresa e onde a gente trabalha é assim, né? Tá junto, a gente coloca a mão na massa e começa a trabalhar mesmo. O tema que eu trouxe para vocês hoje é como liderar um time de design no contexto ágil numa empresa que está em transformação digital. Hoje, dentro da Droga Raia e Drogazil, a gente tem uma empresa mais ou menos de 100 anos. Quando a gente fala de uma empresa de 100 anos, não é bullshit falar que a gente precisa, sim, fazer uma transformação digital. O RH, até então, está acostumado a contratar farmacêutico, gente de logística, e, em determinado momento, tem que contratar gente de tecnologia. Mas, quando a gente volta isso para o lado de design, a gente tem vários outros desafios da liderança atual. Qual que é esse desafio? Antigamente, como funcionava o líder? Carteirada, top-down. Eu estou muito olhando para a entrega. Se a entrega estiver em dia, atingir minhas metas, eu sou bem-sucedido, né? O líder atual é diferente. Ele tem que olhar a gestão das pessoas, ele tem que olhar a carreira delas, ele não tem que olhar... Ele olha o lado técnico, sim, mas se o time dele brilha e o time dele evolui, ele também tem o sucesso, né? Então, é um pouco mais ou menos desse assunto que eu vim tratar com vocês. Se eu falo desse tema, eu tenho 3 grandes pilares: a liderança, o design e a agilidade. Quando eu falo de liderança, nada mais, nada menos eu estou falando do que de pessoas. Como que eu vou instruir essas pessoas profissionalmente se eu não sei quais são os sonhos delas? Se eu não sei como que é ela no dia a dia, que problema ela tem, o que ela está passando, quais são as dores. Não só que tecnicamente talvez ela seja capaz, mas quais são todos esses desafios, quais são os sonhos, quais são as fraquezas dela. Porque se eu sei qual é o ponto fraco, eu sei aonde que eu vou ajudar essa pessoa a se construir dentro da empresa. Se eu tenho uma análise de skills e eu vejo onde é o gap do meu time, eu sei aonde eu vou investir o dinheiro que eu tenho de treinamento. E isso dá muito mais motivação e trabalha muito mais um senso de time conjunto. Deixa de ser somente uma entrega, começa a ser um time. E o líder, ele tem que ser exemplar, ele tem que ser inspiracional. Não pode ser simplesmente, eu sou seu chefe, faz assim e está tudo certo e resolvido. Ele tem que ser motivador, ele tem que ser confidente. Quantas pessoas aqui se sentem totalmente à vontade em falar que está desconfortável com uma ação do líder e que está procurando emprego no mercado de trabalho? Pouquíssimas, né? Eu já passei por N cenários onde todas as pessoas vinham e falavam: Cláudia, eu estou participando de um processo seletivo na empresa X, o que você acha? Sério? Mas por quê? O que a gente, como empresa, está deixando a desejar? Se a gente cria esse senso de confiança, de um lugar seguro para essa pessoa desabafar, a gente tem como contornar e não perder talento. A gente tem como entender aonde a gente está deixando a desejar, né? Mas, além de tudo isso, a gente tem um outro cenário. A gente tem um cenário onde o líder ele quer ser líder simplesmente por cargo. Simplesmente porque fica bonito colocar no LinkedIn que ele agora é um líder de design, que ele agora é um head, ou qualquer outra área, né? Mas, afinal de contas, por que você quer ser um líder? Como que você vai fazer isso? Você está se preparando para esse cargo? Porque não é simplesmente chegar ali e está tudo certo. É bem complexo. É difícil no dia a dia. Você vai tomar porrada de todos os lados. Você sabe já lidar com isso? O que você está fazendo profissionalmente para se preparar? Como que você vai influenciar essas pessoas, né? Então, a grande dificuldade de liderança é identificar quais são os seus obstáculos. Seja profissionalmente ou seja dentro da empresa. Como que você se antecipa isso e consegue olhar para o futuro e falar assim, olha, ali eu vou ter um problema. E aí contornar esse problema. A diferença de um bom líder é que ele consegue fazer isso e encaixar a peça certa onde precisa ser encaixada. Se a gente olha isso para um ambiente de time, eu estou falando assim, que eu sei que o Gustavo tem as skills certas para aquela squad específica. Que eu sei que ali ele vai performar. Não adianta eu colocar ele numa outra, que tem um outro ritmo, que tem outro gap, porque talvez ele seja tímido e lá ele não consiga se sobressair. Então, eu vou colocar ele num lugar onde ele vai ter segurança de conseguir trabalhar. Isso é a esperteza de um líder. Isso é a gente conseguir tirar o melhor proveito de cada pessoa que a gente tem no time. Hoje, a gente tem alguns desafios lá dentro da RD. A gente chama de RD porque fica muito nome, né? RD, Droga Raia, Zil, Onofre, daqui a pouco, sei lá mais quantas empresas. A gente trabalha com um time de especialistas. Deixamos de acreditar no generalista, no product designer, que é o cara que faz tudo. O cara que faz tudo, raramente
existem suas exceções, mas raramente ele tem muita profundidade no assunto. Raramente ele sabe qual a melhor técnica que vai ser usada. Então, a gente trabalha com especialistas. A gente tem também o olhar, a dificuldade de, como líder, olhar. Eu vou olhar a estratégia, eu vou olhar o delivery, e eu vou olhar como que os discoveries do time estão sendo rodados. Como que eu vou ter o melhor produto? O que eu vou descobrir ali se o caminho da estratégia está indo certo ou não? Eu tenho também que criar uma cultura de design para todo mundo, não só para o time de design. Afinal de contas, vai impactar a empresa inteira. E eu tenho que trabalhar num segmento que é commodity e omnichannel. Afinal de contas, quem aqui nunca precisou ir numa farmácia? Mas como que eu faço essa experiência da farmácia ser diferenciada, ser única, ser uma experiência positiva, você sair de lá feliz? Você chegou com uma dor e saiu de lá feliz. Esse é o desafio. O outro desafio é como que eu tenho um cliente único com uma experiência única, tanto no mundo físico quanto no digital. Então, se a gente olha esse aglomerado de problemas ou desafios, vamos falar assim, tem muita coisa a ser feita, muito mato a ser cortado. Hoje, a nossa estrutura do time de design, dentro da organização, é dividida da seguinte forma. A gente separa uma jornada, e dentro dessa jornada a gente fatia em squads. Cada squad tem de 10 a 15 pessoas. Eu estou falando muito rápido, porque eu tenho pouquíssimo tempo e um monte de conteúdo, tá? A gente tem pouquíssimo... A gente tem um time sempre em par, tá? Um X e um Y, além de um QA, de um PO, de todo o time de uma estrutura mesmo de produto. O X ele é dividido em segmentos, depende do guarda-chuva e, como eu falei, da inteligência, da necessidade de cada squad. Então, tem squad que eu vou ter um service design, tem squad que eu vou ter um research, tem squad que eu vou ter uma pessoa voltada para usabilidade, e, às vezes, até 2 pessoas. Um X voltado para research, por que não um para usabilidade? Depende da necessidade que eu tenho. E o nosso visual, ele é um cara diferente do mercado. O nosso visual, a última coisa que ele vai fazer é pintar a tela. Ele vai olhar fluxo, ele vai fazer arquitetura, vai fazer wireframe, vai fazer prototipação em alta fidelidade, ele vai solicitar o que o time de design vai testar, e ele vai estar olhando para número. A gente brinca que todos os nossos designers são strategy designers. Não adianta eu ter um designer que não olha estratégia, que não olha número, que não sabe como eu vou vender o produto. Aí vira só pintar tela, né, gente? Qualquer pessoa vai pintar tela. Faz um design system e arrasta o componente. Está pronto. Então, com isso, a gente cria um time de especialistas e a gente divide em 2 pools, de UX e UI. Daqui a pouco eu vou falar por que a gente divide em 2 pools, mas todos esses pools eles interagem com outras áreas da empresa, além da própria squad. Ninguém fica fechado no seu mundinho, o meu está entregue e está certo. A gente evolui a disciplina para a empresa inteira. Aí, quando eu falo de tudo isso, eu tenho um grande desafio, né? Quem é o cara que vai sentar nessa cadeira? Afinal de contas, não está fácil contratar. O primeiro desafio é escalar o time. Como que eu olho tudo aquilo e ainda processo seletivo, teste, nível técnico qualificado, com todos os gaps profissionais que a gente tem. Gaps profissionais do tipo, a pessoa tem um currículo lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver, não praticou. Ou o mesmo discurso de um sênior e de um júnior, né? Eu vejo muito isso nas entrevistas hoje em dia. Eu chamo a pessoa para entrevistar e eu pergunto, mas e aí? Como você define o X? A pessoa vira e fala assim, eu resolvo o problema. Muito bem. É a mesma fala de um estagiário. O que mais? Me dá profundidade. Ou então, você já fez persona? Já. E como foi o processo? Foi ótimo. Pelo amor de Deus, me conta como que você fez o processo, como que você estruturou sua pesquisa, o seu roteiro, como que você olhou dado quantitativo e qualitativo, né? Tem tudo isso. Entre muitos outros. Acho que o próximo talk pode falar só disso, né, do Andrei. E a gente tem um último desafio, que é a gestão de millennials, que cá entre nós também não é fácil, né? Porque o millennial ele já quer ser CEO da empresa. Ele já quer saber como que ele chega lá. E ele é mega ansioso, então ele não está muito... Ele até aceita o feedback, mas ele não está entendendo o feedback. Então tem que ser um baby steps ali, de todo dia você ir lá fazer uma curadoria, ensinar, mostrar o exemplo. E é cansativo. Mas é necessário. Para isso, a gente tem um problema bem grande. Gente, eu tenho pouquíssimo tempo. Que é, se ele está num ambiente muito confortável, automaticamente, ele não vai entregar. Porque vai gerar um conforto muito grande, ele não entrega. Só que se ele é ansioso demais, ele também não entrega. Porque ele está muito ansioso, ele não consegue fazer nada. É muito perfil millennial. A gente fala que tem que ser desconfortavelmente entusiasmado, né? Porque ele tem que ter o mínimo de estresse possível para gerar o engajamento ali, bater assim, cara, você precisa entregar. Ele precisa sair da zona de conforto, pelo menos um pouco, para começar a entregar um pouco melhor. E aí, isso fez com que a gente começasse a pensar em um plano de carreira. A pessoa ela precisa olhar e saber quais são os passos que eu tenho que seguir para, sei lá, subir e virar um ex-research sênior. Então, a gente fez todo um job description,
com tudo que ele tem que fazer de requisitos para chegar lá. Esse foi um esboço onde eu comecei e o time co-criou em cima. Então, tudo que eu faço, o time depois vai lá e coloca a mão também e fala, Cláudia, eu discordo disso, acho que faltou esse ponto, e a gente chega numa solução final junto, até porque cria o senso de owner. Então, está todo mundo concordando com o que eu coloquei ali. Seria muito pior eu virar e falar assim, vai ser assim e pronto, né? Bom, e aí tem o ponto do feedback. O feedback tem duas formas de ser feitas. Um é o construtivo, e o outro é o imediato. O imediato é assim, deu uma merda, eu tenho que chamar o Gustavo e falar assim, Gustavo, cara, nunca mais faça isso, porque deu problema, não é essa atitude que eu espero, enfim, vou dar o meu feedback. O construtivo é uma coisa que eu preciso fazer mensalmente, no mínimo, onde eu vou me estruturar, sentar e falar para ele, é assim que a gente vai fazer, olha, baseado no que o PO me falou, baseado no que o SME me falou, no que eu ouvi da sua postura, a gente tem esses pontos de melhoria, e é um momento onde ele também vai se sentir à vontade de falar para mim os pontos que eu tenho a melhorar. Antes, a gente fazia assim, eu fazia lá, criava todo um PPT lindo, super documentado, e aí, só que imagina isso para um time gigante. Como que eu dou manutenção? Como que eu mantenho atualizado? Inviável. Então, quando a gente fala de design dentro do modelo ágil, a gente está falando de adaptabilidade a todo o tempo. A gente evoluiu desse cenário para esse aqui, que é o Asana, é uma mistura de Trello com Gira, onde eu tenho toda a lista do que eu tenho que falar com eles, e toda vez que um PO ou um SM vem falar comigo, eu já imputo o dado ali mesmo pelo celular, falando, putz, não posso esquecer de falar isso aqui. E aí o próprio colaborador ele já vai vendo e já vai vendo as metas que ele tem a ser cumpridas também, e vai dando check. Então, no meu próximo feedback, a gente já vai saber a evolução que ele teve. Outra coisa que a gente teve era, eu precisava ter a visibilidade do time inteiro, do que o time estava fazendo. E aí, o Gira, vamos combinar, é mega complexo, né? Para designers é terrível. Então, eu não conseguia ter a visão do que o time inteiro estava fazendo, a gente criou um board no Asana, o time ia lá e preenchia em duplicidade. Gerava uma fricção, era uma dor. A gente evoluiu, já que a gente usa o Slack, vamos adaptar, então, isso ao nosso meio. Colocamos um chatbot, onde todo dia, 10 horas da manhã, o chatbot vai lá, conversa com o Gustavo e pergunta para ele, de forma bem informal, o que ele está fazendo, e ele vai conversando. A ideia aqui não é trocar a interação humana por um robô, mas sim, como que eu faço para ser presente em todos os momentos e, principalmente, ele me gerar um relatório onde eu consigo ver qual que é o ponto de dor que eu tenho que atacar, quem está com blockade no time, como que eu resolvo esse problema. Voltando em adaptabilidade, a gente teve um caso muito recente sobre recrutamento dentro do time de uma das squads. O legal dessa empresa é que ela sempre falou assim, continua fazendo, mas melhora. A gente foi recrutar e falou, ok, a gente tem uma base de milhões de usuários, né, quase o Brasil inteiro, como que vamos recrutar? Olha para a base, manda o WhatsApp, está tudo certo. Começamos a mandar um monte de WhatsApp. Chegou o CEO da empresa e começou a receber mensagens das pessoas achando que iam ser sequestradas, que isso daí era golpe e coisas do tipo. A gente tinha zero como prever isso, né? Aí a gente foi e evoluiu esse formato, onde tinha o telefone do saque, porque daí o saque não sabia. O que o saque fez? Não, olha, essa mensagem não é nossa, não, ignora. O saque não sabia. E aí todo mundo, de fato, começou a achar que era um golpe, né? A gente evoluiu, colocou o logo da empresa, colocou lá embaixo atendimento, melhorou o engajamento, mas ainda não era o melhor caminho. Aí a gente descobriu, através de pesquisa, que a melhor forma da gente recrutar era utilizar o farmacêutico, porque o farmacêutico ele é mega amigo da galera que passa ali no dia a dia, tem um WhatsApp de todo mundo. Então, quando a gente quer testar, a gente vai na farmácia, combina o jogo com o farmacêutico, ele manda um WhatsApp para os clientes, e a galera aparece lá 5 minutos depois. É muito mais fácil. Mas é uma forma evolutiva de errar, aprender e continuar aprendendo. Sobre design, então, já que é um dos nossos 3 pilares. Só tenho 6 minutos, ferrou. A gente tem 3 grandes reuniões lá dentro. Um é o Sync, onde todo o time de design para e conta o que está acontecendo em cada squad, porque, afinal de contas, uma liga na outra. Como que eu vou fazer para esse designer aqui saber o que está acontecendo lá na outra squad? Vamos combinar o jogo, senão começa a fazer 2 squads a mesma coisa, né? Já vi isso em vários lugares. A gente tem o Design Talk, onde o time também para uma vez na semana durante 1 hora para evoluir a disciplina dentro da empresa, o que a gente precisa fazer, se a gente precisa melhorar nosso processo, fazer template, design system, enfim. E a gente tem o XY Challenge, que acontece uma vez a cada trimestre, onde a gente também para o time inteiro para resolver um legado. Putz, todas as squads têm problema de login. Vamos resolver esse negócio? Vamos tomar coragem? Junta todo mundo, desenha o fluxo as is, o mundo ideal, e aí a gente para o dia inteiro só para fazer isso e depois leva para o VP aprovar. Uma dessas coisas foi o fluxo de login, né? Esse daí é o resultado do que a gente teve. E o mais legal é que, como a gente está sempre pensando em MVP, o que a gente fez? A gente desenhou o fluxo de login, imprimiu, deixou na porta e falou assim, galera,
no grupo do WhatsApp da empresa. Quem passar lá e achar que está faltando alguma coisa, seja dev, seja QA, vai lá e conta para a gente. E aí a galera foi e começou a colar os post-its e a gente evoluiu o nosso fluxo. Esse aqui é um outro problema que a gente tinha. A gente começou a estrutura faz 4 meses, né? A gente começou com o formato clássico do Double Diamond. Por que não? Afinal de contas, já deu certo para muita empresa. Mas isso não resolvia nossos problemas. Então, eu vou pedir para o Gustavo explicar um pouquinho o que aconteceu. A gente começou a fazer um checklist. Isso é legal porque é uma coisa que já surgiu dentro de uma das squads. E isso começou a ser repassado para todo mundo. Dentro disso, a gente começou a tentar fazer alguns padrões. E aí é legal que assim, o Sync ele serve muito para os designers conversarem, ver o que está dando certo e o que estiver tendo sucesso vai para frente. Isso aqui é uma planning de UX, porque a gente anda em paralelo aos devs. Eu que estou ali mexendo, e embaixo vocês estão vendo o backlog do time, mas o designer não tem nenhuma intenção de fazer o trabalho do PO ou de fazer o trabalho do Scrum Master, muito pelo contrário. A gente colabora e vai fazendo isso acontecer. Só para dar uma ideia geral, as nossas plannings estavam ficando muito grandes com um time de design dentro, então a gente dividiu e fez a planning de UX separado, até para dar mais visibilidade do que o time estava fazendo. E nesses post-its coloridos do lado de cá, é a nossa central de ideias. E aí, uma das coisas que acontecia é que quando a gente entrava numa fase de discovery, você passa a descobrir realmente tanta coisa que a gente se perdia. E coisas simples como, por exemplo, nome oficial dessa iniciativa passaram a ser importantes, porque tem coisa numa empresa que já tem legado que tem um monte de nome. Inclusive, às vezes, o nome do setor ou da pessoa que programou e criou aquilo. Né? Então, a gente criou nome comum, quais que são os objetivos, e muita coisa top-down também, é normal, todo mundo passa por isso. Quando você define se mexe ou não na métrica do seu OKR, você já pode ir ali e impedir uma iniciativa de começar, caso ela não vá impactar as métricas da sua equipe. Além disso, colocar no fluxo. Isso aqui é um dos fluxos que uma consultoria deixou para a gente lá, e era muito difícil a gente identificar se os designers estavam ou não seguindo esse fluxo, até porque o workflow você acha um monte na internet e você não sabe se as pessoas estão realmente seguindo aquilo. O que a gente fez? Um belo dia a Cláudia chegou, reuniu todo mundo, a gente desenhou esse fluxo e colocou em cada etapa dele o que cada designer fazia. O resultado de tudo isso aqui, de toda essa conversa, foi isso. Aqui nosso framework de design. Nosso framework tem muita coisa aqui? Tem. Mas o que a gente está fazendo agora? A gente está medindo o que aqui realmente é feito ou não por cada designer, para realmente ver assim, olha, isso acontece nessa etapa, isso aqui não. E a gente ir refinando isso até a gente ter o nosso método de design. Basicamente, a gente não pode colocar o designer dentro de uma caixinha e falar, faz assim, senão a gente perde grande parte do nosso poder de design. O que a gente virou e falou assim, quais são todas as técnicas que a gente usa? Vamos colocar aqui. Agora, para esse discovery, o que você quer usar? E aí, isso dá transparência para o time. Então, o PO já tem uma expectativa, já sabe o que o design está fazendo. Não simplesmente, estou fazendo pesquisa. Né? Bom, quando a gente fala de agilidade, nada mais, nada menos eu estou falando de que eu vou me adaptar a mudanças e a cenários. Né? Até porque produto nunca está no mesmo ritmo de negócio. A gente sempre tem muito mais ideia de negócio, mais time to market, e produto geralmente não consegue alcançar isso. Não adianta eu ter um time gigante, isso não vai me fazer eu entregar mais. Hoje a gente utiliza o framework do Scrum, mas mais do que isso, é o mindset. O mindset de vez de usar uma solução específica, uma solução em aberto. De vez de usar um negócio, eu vou pensar no usuário. De vez de falar com um grupo de um monte de gente, eu vou falar quem que é o cara específico que vai usar isso. De vez de eu pensar só no OKR, na meta que eu vou ter, eu vou pensar quais são todas as atividades que podem impactar o meu negócio. De vez de ter um sistema, eu vou pensar, de vez de eu olhar para a dor, eu vou olhar para a causa. O que está causando essa dor? De vez de ter uma ideia única, a gente fala daquele sistema de ideias. E é tudo muito mais colaborativo. Hoje a gente utiliza o conceito do Double Diamond, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas depois na do Dual Track, com sprints de uma semana. Sim, uma semana a gente entrega valor. Depois na pergunta, acho que eu deixo aberto para vocês. E aí a gente tem também o ponto de partida, onde a gente trabalha com o modelo de Concept Sprint, que é uma mistura de Design Sprint com Design Thinking. Isso tudo gera para a gente uma visão de longo prazo e entrega de curtíssimo prazo, dando muito mais valor para o que a empresa está fazendo.
O Agile, nada mais, nada menos, do que ele favorece para a gente o fator humano. E como designers, é claro, a gente vai sempre ir atrás disso. A gente vai, fala com as pessoas e traz dados quentes, dados qualitativos. Marketing só usava número. A empresa inteira era baseada em número. E, a partir de agora, toda a empresa tem acesso a todas as pesquisas que a gente faz. E eles conseguem ver como que a gente conduziu essas pesquisas e, inclusive, ver os vídeos de como elas foram feitas. Mas nada disso importa se eu fizer e não medir. Eu tenho que aprender com o que eu fiz. Eu tenho que voltar e incrementar. Essa é a grande diferença. Tudo isso em 4 meses possibilitou que a gente chegasse no 4º nível de maturidade do design dentro da companhia. E esse é o nosso time. E, a partir de agora, feito é melhor que perfeito. Eu disse que o pessoal tem um sadismo imenso. Já perceberam o sadismo que o pessoal tem? Vamos para cá, ficar mais perto. Em bater palma, eles ficam... Quando está faltando 2 segundos, eles ficam assim, ó. Não? Não, mas é normal. E aí a gente abre para as perguntas. Quem tem alguma pergunta? A Vivi, cadê a Vivi? Vivi está aqui, ó. Ela vai levar o microfone para você. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, para ela aqui, ó. Isso. É assim, é pergunta, mas na realidade é mais uma dica. Você falou que geralmente você fala para o farmacêutico, né, e ele arranja pessoas e tal. Eu não só vou em drogaria toda semana, e não é atrás de remédio. E, assim, eu sou consumidora mesmo, mas é o quê? De vitamina, de chocolate. Eu vou na drogaria comprar chocolate. Eu vou na drogaria comprar picolé, sorvete, e por aí vai. Eu prefiro drogaria do que mercado. Vamos conversar mais depois. Porque, assim, vocês viram que hoje a drogaria não é mais uma drogaria, é uma mercearia. E isso foi atendendo a uma ansiedade do público. Ele não quer ir lá, ele não vai mais na drogaria só comprar remédio, né? Então, assim, de repente, a sugestão seria não só o farmacêutico, mas ver a Drogasil mesmo, ela tem aquele negócio de desconto, que eu acho excelente. Quando você chega, você dá o seu CPF, vem um monte de descontos das coisas que você geralmente compra. E, às vezes, é ir atrás dessas pessoas também, né? Está funcionando aqui. Hoje, cada squad tem uma persona diferente, às vezes mais até de uma persona, depende do perfil primário, secundário, terciário, mas a gente trabalha com bastante profundidade, pesquisas etnográficas para esse público, e aí vai depender muito do perfil. Se é uma squad de produto de assinatura, se é um perfil que a gente quer tirar fricção de loja, se é algo mais voltado para conversão. O resumo é que, na verdade, a gente não quer ser uma mercearia, a gente quer ser uma empresa de health. Como que a gente entrega a saúde mesmo, não caixinhas. Legal, Cláudia. Mais alguma ali? Mais alguém que compra sorvete? Não podia perder essa oportunidade. Oi, meu nome é Patrícia, trabalho no Banco do Brasil. Está muito alto? A minha pergunta é como você consegue entregar em uma semana alguma coisa de valor? Eu vou deixar o Gustavo, que ele está no dia a dia, então ele vai ter mais propriedade ainda. Primeiro a gente tem que criar realmente um entrosamento no time. Isso não acontece de primeira, tá? Então, agora, depois de 4 meses que eu tô nesse mesmo time, a gente está entregando super bem. A segunda coisa é o comprometimento, assim, né? Então, agora mesmo, hoje eu estou aqui, o Scrum Master e a PO estão me mandando mensagem para ver como que a gente vai conseguir desconto, porque deu um negócio diferente lá no desconto para um teste diferente que a gente vai fazer. Então, envolver a todos. Um dos itens de maturidade é a gente conseguir trazer todo mundo para esse processo também. E a automatização, o máximo disso, né? Esses padrões que a gente mostrou, com o tempo a gente vai... Acho que a gente olhar para o nosso processo do dia a dia do mesmo jeito que a gente olha para o usuário. Quais que são os padrões de processo dos designers? Eu vou trazer isso para virar um padrão oficial, de como se fosse uma persona de design mesmo. E saber quebrar as tarefas bem, né? Também tem isso. Mais alguma? Lá em cima. Vivi atleta. Não, caraca, vocês estão contando até 5 segundos para a pessoa levar o microfone.
Senão ele vai perder, né? não vai também. Aprenderam direitinho. Caraca, o pessoal tá bem treinado. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual ferramenta ou a forma de que vocês estão utilizando para manter o conhecimento da pesquisa. Por exemplo, você faz uma pesquisa, ela tem um tempo de vida dela ali que vai ser útil, mas às vezes não é tão interessante fazer pesquisas se você já tem algum dado para tomar como base até para novas pesquisas. Poderia falar sobre isso? Primeira Obrigado. coisa que a gente sempre... Desculpa. Primeira coisa que a gente sempre faz é olhar o que a gente tem de dado quantitativo para cruzar com os dados qualitativos. Toda pesquisa tem que ter um objetivo por trás para a gente saber, de fato, o que a gente vai medir e o que vai ser o sucesso daquela pesquisa. Depois disso, a gente utiliza vários métodos de pesquisa e que têm que serem adaptados para cada necessidade, né? Seja um teste AB, seja uma pesquisa etnográfica, seja uma de usabilidade, um teste de guerrilha, enfim. Depois a gente vai para uma ferramenta onde todo mundo da empresa tem acesso, que é aquela que eu mostrei, chama Dovetail, e a gente dá uma checada também se já foi feita alguma pesquisa anteriormente com base no que a gente quer testar. Muito obrigada, pessoal. Gente, muito obrigado por vocês Valeu. dois. Eu não sei porque que eles estão batendo palma mais para você, mas deve ter uma explicação. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Cláudia. gente. Obrigadão. Obrigada, Até mais. queridos. Podem Tanto faz. Pode ser. Fiquem à vontade. Saiam por onde... Se vocês quiserem, fica aí. Tem